Saudações a todos aí, os amigos. Então, estamos começando aí nosso segundo episódio do nosso podcast aí, Opinião Tem Valor, podcast da Postimetria. Postimetria, como vocês já sabem, né, é uma startup focada em inteligência artificial e experiência do consumidor. Né? Somos uma plataforma, né, um SaaS, conhecido SaaS, né, que um SaaS voltado para a experiência do consumidor é o CX as a Service, né? Então, a gente faz esse papel tentando explorar aí os elementos do chamado CX Monetization, né? O CX Monetization Analytics, que nada mais é que aproveitar toda essa jornada da experiência dos consumidores com a marca para conseguir trazer para a marca esses elementos de save money, make money, ou seja, rentabilizar a própria interação que esse mercado, que o público-alvo, que os clientes dessa marca trazem e tem com ela. Então, para esse segundo episódio aqui do nosso Opinião Tem Valor, a gente está super honrado aqui de poder contar aí com os nossos amigos, clientes e parceiros aí da Fruc Bebidas, né? Então, eu vou estar aqui como hosting desse nosso podcast, mas também contando com uma co-host especialista também, né? Que é a nossa Marisa, que é do nosso time de CS também, por sinal atende aí também a conta da Fruc, né? Mas a ideia aqui é a gente trazer uma série de informações aí bem bacanas, porque a Fruc traz algumas peculiaridades aí, né? Já vou pedir para o pessoal se apresentar, eu vou falar um pouquinho, mas traz algumas peculiaridades, sem contar da questão de ter feito recém 100 anos, né? Mas muito dessa responsabilidade, dessa atuação, dessa visão social que ela traz, de ser uma empresa extremamente consciente. E justamente por causa dessa consciência que ela tem, ela não vê o cliente só como cliente, mas também o cliente como cidadão. E teve um papel aí muito bacana aí no período que nós todos aqui somos do estado do Rio Grande do Sul, né? E que passamos pela essa catástrofe, né? Esse grande problema que foram as enchentes que cometeram no estado todo mês de maio. Ainda estamos vendo aí as consequências dos problemas, né? Mas para falar, sim, com certeza, é importante que a gente ressalte essas crises, esses problemas que mostram muito das empresas que podem ajudar, mas também a gente vai falar de CX, vamos falar de Customer Experience, né, dentro dessa visão aí da experiência prática, em parceria com a Postimetria, com outras informações e vivências que o time da Fruc tem. E aí, para isso, a gente vai contar aqui com o meu amigo aí, parceiro, que a gente, infelizmente, agora, no nosso ambiente aí de trabalho, que está se recuperando, né, que é o Instituto Caldeira, e tem se visto menos, mas é o Leandro aí, Lotterman, que, Leandro, vou pedir para te apresentar, mas é coordenador de sistemas e produtos digitais da Fruc, mas quiser dizer o que tu faz dentro desse teu cargo e papel, e há quanto tempo, e o Rodrigo Cury, que também é especialista aí na área de inovação da Fruc. Então, por favor, a palavra está com você, para você se apresentar, e quanto tempo tem de empresa, e a gente segue daí. Show de bola, gente. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer de estarmos batendo um papo de novo, né? Como disseste, aí a gente batia altos papos ali no Caldeira, mas agora estamos retomando aos poucos ali, depois de toda essa catástrofe que passamos, né? Bom, como tu disseste, então, né, eu sou o Lotterman, né, coordenador da parte de sistemas, produtos digitais, soluções, né, como um todo na Bebidas Fruc. Eu tenho uns 3 anos de casa, digamos assim, e nesses 3 anos a gente tem atuado muito, né, e expandido algumas verticais nessa área. Então, quando a gente fala de TI, né, nós temos momentos muito bem, papéis muito bem diferenciados, que é a galera da sustentação, operação e segurança da informação, que é um tanto quanto importante, mas nós temos também um outro viés para business, né, e aí quando a gente fala do viés para business, a gente está falando de vertical de relacionamento com o negócio, ou seja, a galera ali que está no dia a dia com as nossas áreas de negócio ali, atuando com eles, vendo o que tem de oportunidades, melhorias, enfim. Nós temos uma vertical também de dados, então a vertical de dados fica dentro, né, desse contexto de soluções e sistemas, e agora, logo em seguida, né, já estamos aí, até uma dica, né, para a galera, vai surgir aí no LinkedIn daqui uns dias, mais uma vaga para uma pessoa analista de soluções digitais mesmo, né? Então, a gente passa a ter também, efetivamente, a vertical de digital, né? Produtos digitais dentro da empresa que a gente entende que a gente precisa potencializar ainda mais. Eu tenho aí, como eu disse, né, 3 anos de casa, então eu faço questão e tenho o prazer, né, de introduzir aqui na conversa o Rodrigo Cury. O Rodrigo é o nosso especialista em inovação, ele vai falar mais, mas por que eu faço questão de introduzi-lo?
porque a Fruc, desde que eu entrei, ela tem se mostrado, né, uma empresa sempre voltada à inovação, buscando fazer diferente, enfim, mas agora a presença do Rodrigo, que é um cargo novo na empresa para nós, né, é institucionalizado, né, a vertical de inovação dentro da empresa. Então, Rodrigo, é um prazer, né, ter aqui essa vaga específica, né, institucionalizar a inovação dentro da empresa, ainda mais tu que é uma figuraça, cara, tudo contigo agora. Valeu, Lelê. Pô, Lotterman pros colegas, mas Lelê pros amigos. Então, vamos lá. Muito prazer a todos. Não sabia dessa aí, eu vou usar essa ideia agora lá no Caldeira também, viu? Dirceu, obrigadão pelo convite. Eu fico honrado aí de poder trocar essa ideia com vocês. Como o Lelê comentou, assim, esse desafio de trabalhar a inovação de forma transversal, sistêmica, assim, brilha muito meu olho. A Fruc é uma empresa, né, com 100 anos, mas que ela está muito presente na vida do povo gaúcho e do sul do Brasil aqui, então é uma honra poder ocupar essa posição. E o desafio é justamente esse, assim, orquestrar movimentos de inovação. A gente, enquanto empresa, já se falava muito sobre inovação dentro da companhia, mas o desafio agora é como institucionalizar isso, né? Como trazer esse jeito Fruc para uma área de inovação, para uma vertical de inovação que ela tem uma característica de ser muito transversal, né? Então, eu tô pouco tempo na companhia, faz uns 4, 5 meses aí que eu entrei. Então, diferente do Lelê, aí eu sou recém-chegado, mas já com bastante paixão aí pelo dia a dia do negócio. E é apaixonante, assim, nós temos, né, trabalhamos nesse segmento de alimentos, bebidas, né, e a gente vê o quanto tem a Fruc tem essa pegada de ter uma visão muito forte em cima da parceria com a sociedade, né, então, e aí isso chama atenção, e aí já abrindo aqui para a nossa discussão, bem aberta, bem informal aqui, né, a Marisa também, a gente tem um conceito que a gente trabalha muito aqui, que é essa visão clientocêntrica. Não fomos nós que inventamos o conceito, né? A primeira pessoa que eu ouvi falando foi o Jeff Bezos, né, da Amazon, com essa visão, né? E acredito que eles têm N assets que legitimam eles a trabalhar com esse termo, talvez outros nem tantos, mas o ponto essencialmente, quando tu pensa em qualquer ação que tu venha fazer institucional, tu coloca o cliente no centro do teu planejamento. Tu não faz um planejamento para alcançar cliente. A base da tua ação vem da visão de entender, de criar empatia, de se importar com o cliente, colocando ele no centro, né? E aí, pegando, inclusive, essa fala de vocês com os cargos, né? Como é que representa na prática essa visão clientocêntrica para vocês aí na Fruc? Bom, vamos lá, cara. Deixa eu trazer um pouco, né, do que realmente a gente acaba fazendo nesse sentido, né? Primeiro, quando eu cheguei na Fruc, já sempre existiu esse conceito, né? Primeiro, é importante a gente trazer que eu vejo que é um diferencial, né, da empresa, isso está inserido na cultura das pessoas Fruc, é sempre dar uma atenção para o nosso cliente. E aí, isso a gente vê retratado sempre no nosso nível de serviço, né? No nível de entrega que a gente tem, o compromisso que a gente tem algumas vezes, né? Algumas vezes que eu digo até a galera sobrepondo, né, suas próprias capacidades para atender e para resolver o problema do cliente, a gente vê isso inserido na empresa. Claro que a gente tem um grande desafio, né, nesse contexto, que é fazer com que esta atenção ao cliente ela seja mais fluida. Então, eu que venho de uma vertical que a gente tem que trazer soluções ali, enfim, a gente vê que temos, né, grandes oportunidades aqui dentro da empresa nesse sentido, que é justamente ajudar principalmente a galera que está lá na ponta, né, lá realmente na atenção ao cliente lá. Mas como eu disse, né, isso já faz parte da estratégia da empresa, então, quando eu entrei, já estava rolando, né, um programa que faz parte, né, um programa estratégico da empresa, que era o programa Cliente no Centro, e depois acabou virando o ciclo do pedido. Por quê? Porque uma coisa está vinculada à outra, né? Então, nós temos um pedido, né, que é aquilo lá, o nosso cliente que vai lá, tira o pedido, tudo que rodeia esse pedido sempre está tentando dar foco para o cliente.
Então, a gente tem, sim, programas, e esses programas são contínuos, né? Eles atravessam ano a ano e estão sempre cada vez com foco ainda maior no cliente, aí agora, sim, né, com a ajuda do Rodrigo aí para ver, principalmente, questões inovadoras que a gente possa acelerar ainda mais essas experiências aqui para o nosso time e principalmente para o nosso cliente lá na ponta. E aquela famosa frase, né, Lelê, da cultura come a estratégia no café da manhã ali do Peter Drucker, né, que a gente está cansado de escutar. A Fruc tem uma cultura muito voltada a pessoas, né, centrada nas pessoas, aí seja o colaborador, seja o cliente, enfim. E isso se reflete de várias formas, né, e acho que é algo que é silencioso dentro da empresa, mas ao mesmo tempo muito barulhento, que é olhar para as pessoas primeiro, assim. Então, de uma certa forma, essa cultura ela acaba tendo, né, sendo tangibilizada em estratégia e em outras ações, assim. E vai ao claro que natural, né? Chega nessa visão de trazer o consumidor, porque também está centrada nas pessoas, nesse caso. eu lembro que eu acabei de voltar do Caldeira e ainda estou muito impactado porque foi a primeira vez que eu fui para lá depois da enchente, né? Então, estamos em julho hoje, praticamente 2 meses da enchente. E ainda fiquei muito impactado de ver assim as questões que ainda faltam, né, para retomar uma normalidade. Mas a primeira coisa que a Fruc fez assim quando começou a questão da enchente foi olhar pro profissional e já, sabe, acolher e já trazer ali a gente. O primeiro e-mail que eu recebi, eu lembro que eu li assim, que era uma questão de doação de água para os profissionais da Fruc de Lajeado, que era onde a enchente começou primeiro, assim, antes de começar a ficar muito caótica a situação. E isso demonstra muito um direcionamento, né, de olhar para as pessoas, assim. Então, já misturando alguns assuntos aqui, mas Não, perfeito, perfeito. Acho que deixa aí para até o Leandro falou uma coisa que complementa o que tu disse, que tem a ver com, cara, a gente sempre olhando para esse processo aí de se superar, sobrepor as próprias capacidades, né? E foi algo que foi essencialmente necessário, não só algo que poderia, mas necessário, durante esse processo de crise climática em que nós ainda estamos passando, vendo o recall disso, né? Mas aí, aproveitando que tu começou aí, Rodrigo, até eu acho que esse é um ponto legal, trazer para nós que essa visão de ver a sociedade com valor, com essa visão de responsabilidade pública e responsabilidade social, e ver o cliente no centro e ver ele como um cidadão, quais foram as ações aí? Acho que é legal salientar, a gente fez algumas divulgações, auxiliando a divulgar todas as ações que nossos clientes aqui da Postmetria também estavam fazendo, inclusive, obviamente, vocês, né? Mas eu acho que é legal trazer para público aí o que foi feito, por que foi feito, né? E até se tem já alguns resultados, né, dessas iniciativas, né, que pudesse trazer para nós. Importante contextualizar, Dirceu, que a Fruc está a matriz, né, fica em Lajeado. E a gente tem sofrido questões relacionadas a crises climáticas já desde setembro do ano passado, né, com as cheias do Rio Taquari ali. Então o Vale do Taquari como um todo, ele tem sido muito atingido, assim, e isso tem formado profissionais muito resilientes. A gente já tem um comitê de crise, a gente já tem um know-how, assim, de nunca se estar preparado para uma emergência e para algo, né, tão catastrófico, assim, é impossível se preparar para isso, mas de uma certa forma, assim, a gente já tem essa resiliência, né, e de em todas as situações, a Fruc foi muito proativa, né, em resposta à crise, assim. Ele vai me ajudar aqui, mas eu acho que a primeira ação que foi feita a doação de água para os profissionais, assim, que foi uma preocupação muito de curtíssimo prazo que aconteceu. Quem não é do Rio Grande do Sul talvez não tenha a dimensão do que aconteceu, assim, que foi algo muito, muito, muito complicado, assim. Mas, inclusive, a gente viu fotos, né, imagens de caminhões do Exército chegando na Fruc, nas fábricas ali, para coletar água para distribuição, entendeu? Isso é uma imagem que me impactou muito, assim, porque quando que eu ia imaginar ver caminhões do Exército entrando na empresa para
para ajuda humanitária, né? Então, algo que é inacreditável, mas assim, o número que a gente está divulgando, enfim, que algo que a gente tem orgulho até de falar, foram doados mais de 17 milhões de litros de água. E isso, no 17º dia, a gente tinha batido essa meta. Essa meta não, batido esse número, chegado nesse número, ou seja, foi mais de 1 milhão de litros por dia de doação de água, no momento que o timing era muito, muito, muito importante, assim. Até contribuindo um pouco, né? Acho que o que pegou muito para nós aqui, né? Principalmente, como o Rodrigo disse ali, né? Começaram ações principalmente, né? Para as pessoas FRUC, né? As pessoas que tinham sido impactadas, enfim. E aí nós aqui em Lajeado, a nossa fábrica em Lajeado, ela está no epicentro, né? Ela esteve num dos epicentros, ali, um dos primeiros epicentros. Então, nós tínhamos uma preocupação muito grande, porque as águas poderiam, inclusive, atingir a fábrica, e aí a preocupação principal era justamente essa, né? Então, nós não tivemos nenhum tipo de impacto direto na fábrica, a não ser, claro, diretamente ligado às pessoas da empresa, mas surgiu um sentimento de que a fábrica não pode parar, porque a partir daquele momento, né, 100%, né, do volume de ações da fábrica aqui de Lajeado foi justamente para abastecer caminhões-pipa, tudo devidamente coordenado com a Defesa Civil. Então a Defesa Civil é que coordenava isso, chegava aqui, já invasava direto, né, nos caminhões-pipa, e a nossa fábrica de Paverama, que ainda não estava com a linha água, né, produzindo a linha água, parou todas as suas atividades também para invasar água potável, né? Então, a água potável de lá, ela foi 100% para doação, e internamente, né, o público FRUC, por exemplo, nós da TI, né, falando nós da TI, a pegada foi, galera, nós precisamos estar na ativa para garantir que a nossa operação funcione. E por que a nossa operação precisava funcionar? Cara, porque se a gente tem algum problema na nossa operação aqui do dia a dia, a gente sabia que poderia ter um impacto muito grande a nível de distribuição de água. Então, se surgiu este sentimento muito importante, e ainda mais, né, empatia com os nossos colaboradores aqui, os nossos colegas que estavam impactados. Então, pessoas que não puderam trabalhar, teve gente que virou, né, direto lá nos CDs, enfim, justamente para suprir a ausência dos outros, né. Então, de novo, né, existe esse contexto, né, e essa vibe de preocupação com pessoas que é muito difundido dentro da empresa, né. Então, isso foi impactante para todos, mas para nós, positivamente, foi ver essa reação e o quanto a gente entendia que a FRUC era importante, né, naquele momento para a comunidade. É muito bacana essa ação que fez a FRUC ali com a população, se solidarizando com a situação, sabendo que vocês estavam também ali no epicentro do que estava acontecendo. Lajeado foi uma região muito atingida ali pelas enchentes, e vocês estando ali, olharam para o próximo e ajudaram também. Isso, nossa, é uma ação muito, muito bacana. E acredito eu que essa ação que a FRUC fez aí de ajudar a população, tanto o colaborador, deve trazer impactos muito grandes ali para a empresa. Qual vocês acham que poderiam ser esses impactos a futuro dessa ação que a FRUC teve ali com a população e também com seus próprios colaboradores, em ajudar ali nesse momento tão difícil que a população estava passando? Até assim, como isso afeta essa visão clientocêntrica que vocês falaram há pouco, né? Eu penso que é algo que faz uma conexão genuína, assim, com pessoas, né? Isso foi algo que a gente genuinamente tomou como ação, como iniciativa, e isso, de uma certa forma, te faz conectar com o teu cliente, com o teu profissional, de forma genuína, né? E quando a gente fala de empresa, a gente está falando de pessoas, né? Então, de CNPJs, né? E são compostos por CPFs, né? Então, acho que essa conexão genuína, ela é muito forte, assim. E talvez, assim, o maior ganho, né? O que a gente vê de impacto positivo para o negócio é essa conexão, assim.
Exatamente. Inclusive, nós estamos sabendo aqui que a Fruc, esse ano, por 10ª vez consecutiva, também ganhou o prêmio ali pela marca mais lembrada pelos gaúchos. Imagina, então, daqui para frente, como vão ser esses prêmios, né? Então, já fazendo o que vocês fazem, estão sendo lembrados ali como uma marca mais reconhecida ali pelo povo gaúcho. Então, já entrando agora na questão ali de ser uma empresa também socialmente responsável, quais são os aspectos que vocês pensam que uma empresa tem que demonstrar para ser considerada socialmente responsável? Fala aí, Rodrigo, segue aí, cara. Beleza. Não, então, entendo que como responsabilidade... Eu até deixa eu complementar, Rodrigo, essa fala já associando com o fato de a gente estar falando de uma empresa centenária, que já passou por muitas coisas, né? Eu ia falar exatamente sobre isso, assim, sobre a evolução da compreensão do termo responsabilidade socioambiental, né? Lá nos anos 60, quando teve um boom do plástico, né, e as indústrias estavam se proliferando, assim, isso não se tinha a compreensão do que era uma empresa, uma indústria socialmente responsável, né, ou ambientalmente responsável. Mas começaram a acontecer problemas, né, ambientais a partir do impacto negativo de algumas indústrias, então começam a surgir as regulamentações, as legislações, e começa a surgir uma adaptação, né, do contexto empresarial, industrial, nesse sentido, assim. E aí, lá pelos anos 90, tu tem um movimento forte, assim, de ambientalistas, de encontros temáticos da ONU, né, da comunidade corporativa se movimentando com relação à tomada de ação. Cara, entendemos que as empresas têm que tomar iniciativas para falar sobre responsabilidade socioambiental. E aí que o termo começa a ser muito difundido, né? E muitas empresas começam a olhar para isso também como um critério de sucesso, assim, como que vem a ser o ESG, que é de 2000 na era dos anos 2000, aí começa a ser muito... começa a evoluir muito rápido por conta de fundos de investimento, que entendem, né, os critérios ESG como critérios críticos, né, para o sucesso, perenidade, etc. E a Fruc passou por tudo isso, né? A Fruc, ela passa também por essa transformação de contexto, assim, né, sobre a compreensão do quais são os impactos positivos e negativos de uma operação, né, e essa evolução, ela tem alguns marcos, e um dos marcos é a pandemia. Em 2020, quando a gente viu o mundo inteiro parar e ficar em casa, a gente percebe, né, a questão do impacto que o fazer humano, né, que a vida dos seres humanos impacta no meio ambiente, né. Então, esse tema, assim, é um tema que a Fruc acompanha muito de perto e sempre teve uma abordagem proativa. Hoje a gente tem um comitê ESG, a gente tem ações muito voltadas para o social, muito voltadas para o ambiental também, muito olhando para eficiência em termos de consumo de energia, consumo de água, comunidade do entorno das fábricas, né? Hoje a gente tem fábrica em Lajeado, em Paverama, então a gente tem acompanhado essa evolução do tema e também o que a gente pode fazer com relação a isso, assim. É algo que... Pegando esse gancho que tu está falando, tu entende que esses marcos históricos até que vem acontecendo, eles estão em impacto tanto do ponto de vista do desenvolvimento da empresa, da inovação, mas também relacionado a essa visão de voltado ao cliente, de centrado nisso. É essa relação que tu traz aí, justamente. Eu sempre vou pensar no voltado para a pessoa, né? Uhum. E aí, quando a gente começa a ter pressões e entender que o mercado, que as pessoas estão olhando mais para esses temas, a gente começa é um efeito... Eu acho que é um efeito cascata, assim, né? Tu começa a ter que demonstrar as ações, né? Eu me lembro que lá em 2010, 2011, quando eu comecei a trabalhar mais efetivamente com sustentabilidade, se tinha um pouco de receio de falar sobre as ações, porque quando se falava em sustentabilidade, tu tinha aquela percepção de que tu precisava ser perfeito, de que tu precisava ser
um exemplo de como... E às vezes não é isso, né? O ESG ele trouxe justamente que para tu olhar e falar da transparência sobre sustentabilidade, sobre responsabilidade social, é sobre uma jornada, né? Uma jornada não do cliente aqui, mas uma jornada de sustentabilidade, de ESG, que é tu entender o teu contexto, a tua materialidade, o que significa para ti, né, impacto positivo para tua indústria, para tua empresa, e dar visibilidade, tomar, né, iniciativa e acompanhar esses critérios, esses números, assim. Então, eu entendo que esse é uma evolução, assim, que a gente está cada vez mais no nível de maturidade de mercado para falar sobre isso, assim, né? Que antes não se tinha, assim. Então, eu particularmente fico muito, muito contente, assim, de poder falar sobre isso e enfim, trazer mais transparência sobre o tema, né? E eu acho que um ponto importante aqui, né? Agora a gente começa a trazer desde do conceito, né, ou do contexto ESG, nós sempre fizemos, né? A Fruc sempre fez. Né, ela é uma jovem empresa de 100 anos, né? E ela sempre fez, ela sempre teve a pegada ambiental, principalmente quando a gente fala de consumo de água, e agora ainda mais, né? Então tem toda essa pegada, e o importante, eu acho que é importante ressaltar porque é uma empresa que a sua matriz ela é no interior do Rio Grande do Sul, e ela é uma empresa que está inserida na sociedade, ou seja, ela faz parte da sociedade aqui dessa região, aqui de Lajeado e região, ela pertence também à sociedade agora do Rio Grande do Sul, porque ela é uma empresa muito carinhosa por todos, né? Isso para nós é um orgulho falar, como disseram ali, né? Mais uma vez eleita, né? Uma das principais marcas aqui do Rio Grande do Sul. Isso para nós é um orgulho, e isso vem muito também, de novo, né? Pode ser chovendo molhado, mas é institucionalizado. Aqui não existe, né? Quando a gente entra na empresa, nos passado, principalmente, a gente vê que isso está... a gente tem ali um conceito, algumas vezes, de Brasil, que se diz, todo mundo quer tirar vantagem com isso. Aqui não se tem isso. Aqui cara, não se tira vantagem, não se tira vantagem de nenhum colaborador, não se tira vantagem a nível de impostos. A relação, né, com o nosso fornecedor, com o nosso cliente, ela tem que ser uma relação real, e tem que ser uma relação de confiança. Né? Eu acho que isso é importante trazer. É pequeno, é o mínimo, cara, isso é básico, mas a gente não vê muito local, e aqui isso realmente está institucionalizado também, né? Então a gente sabe, né, nós somos cliente Postmetria aí praticamente há 3 anos, né, Dirceu, e a relação que a gente mantém, né, em todo nesse contexto de fornecedor, cliente, cara, sempre foi com uma baita transparência ali, que a gente tratou de todos os assuntos, e isso é com todos, cara, isso faz parte, né, do coração e da alma da empresa, né? E evoluindo sempre, né? Eu até acho que a Marisa tem uma demanda aí para falar um pouquinho da operação, mas antes até eu queria pegar um passo anterior para pegar com vocês, pensando numa empresa que é centenária, uma jovem empresa de 100 anos, gostei dessa tua frase, né? Mas que o que não falta aí são séries históricas, marcos, aprendizados, né? E o próprio termo, conceito, Customer Experience, o conceito em si ele é novo. As empresas já tinham os ambientes de pós-venda, já falavam, mas existe uma mudança exponencial, vamos dizer assim, quase, quando tu fala em que tu sai daquele contexto reativo de tentar atender para te colocar o cliente no centro e pensar estrategicamente o teu negócio a partir dessa visão do cliente. Quando é que vocês entendem que houve esse marco de entrée cultural, né, de entrada em colocar isso como uma visão institucional, como tu fala na Fruc? Teve algum momento que tu percebe que teve? Ou, de repente, já desde o início, do fundador, esse é um conceito que já permeia, assim? Cara, a gente tem tanta história, Dirceu. Eu ia dizer, cara, eu tenho Fruc, eu estou na Fruc há 3 anos, desde que eu entro, isso já faz parte do dia a dia da empresa. Mas, como eu disse, né, numa jovem empresa de 100 anos, a gente tem tanta história de clientes que a gente acaba conhecendo, visitando, cara, que eu estou para dizer que isso sempre fez parte
né? Sempre fez parte do contexto da empresa. Quando a gente está aqui caminhando nos corredores aqui em Lajeado, a gente várias vezes encontra o seu Nelson hoje, que é o presidente do conselho, e que tem uma história linda junto à Fruc. Cada história que ele conta, né, nos momentos ali que a gente vê da importância que a Fruc foi para alguns clientes e a importância que que todos os clientes têm para a Fruc desde o início da sua história, né, cara? Eu entendo que sempre esteve inserida. Claro, eu faço parte disso há 3 anos e eu vejo isso no dia a dia, né, com vários programas ali que a gente tem, e agora tentando fazer ainda mais a nível de tecnologia. Mas, cara, eu vejo que sempre esteve no contexto da empresa, isso faz parte, isso ninguém precisa dizer, né, quando alguém entra na Fruc aqui, quando está fazendo o onboard ali, isso já é repassado, sem precisar falar diretamente, né, se entende isso. Sim, muito bacana essa ação da Fruc, interiorizar isso, ter o cliente ali presente em primeiro lugar. E já falando disso, queria ver com vocês ali, falando também das demandas da jornada do cliente ali, dentro da Fruc. Quais vocês pensam ali que foram para vocês os principais desafios ali dentro da jornada ali, da experiência do cliente? Eu tenho um desafio que é nosso, né, de toda a empresa, enfim, mas para mim o grande desafio como eu disse, né, o nosso nível de serviço, o nosso compromisso das pessoas com o cliente, ele é tão alto, né, que as pessoas acabam algumas vezes fazendo algo, cara, não tem que ser um esforço muito grande tu conseguir prestar um excelente serviço. Eu vejo que a gente ainda tem muitos processos que são artesanais, então, para mim, esse é o principal desafio aí quando eu falo a nível de tecnologia, né? A gente conseguir mapear todos esses processos, algumas coisas de novo, né? O Rodrigo está aqui conosco para fazer inovação, mas a gente está falando de uma empresa que está aqui há 100 anos, e tudo o que ela construiu nesses 100 anos para que a gente consiga chegar nessa idade de maneira sólida e ainda sempre visando um futuro, né, muito saudável, né, tudo que foi feito, eu acho que a gente precisa dar muito valor para isso, mas ainda existem muitos processos que são artesanais, que é o que a gente precisa digitalizar. Eu, particularmente, né, tenho com o time aqui esse grande desafio que é a gente digitalizar esses processos e essas ações que acabam sendo artesanais. Nós temos uma expectativa muito grande ainda de crescimento, né? O que a gente está querendo cada vez mais, inclusive agora com a nossa nova fábrica em Paverama, que nos dá outras condições ali a nível de produção. A gente precisa atender muito mais clientes, a gente precisa expandir nosso quadro de cliente, a gente precisa melhorar a operação, mas vamos lá, a gente quer crescer muito, mas a gente precisa crescer muito trazendo muito mais tecnologia e melhorando e otimizando todos esses processos para que a gente não precise crescer também na quantidade de colaboradores, pessoas, enfim. Então, esse crescimento, ele tem que ser um crescimento exponencial também a nível de tecnologia, né? Para nós, eu vejo, né, particularmente, esse é um principal desafio que eu tenho, né, dentro da empresa. E o momento da empresa é exatamente esse, né, Lelê? 100 anos esse ano, batendo recorde atrás de recorde, crescendo muito, tendo um horizonte aí de crescimento super importante. Então, para mim, o maior desafio, claro que tem as questões tático-operacionais, né? Mas é acompanhar essa demanda que a gente vive no mundo hoje, né? Com inteligência artificial, com a democratização da tecnologia, né, de forma assim genérica, tanto qualquer empresa hoje pode ser uma tech, né, pode ser uma fintech, pode ser, então o mercado ele te demanda muito isso. Tava falando esses dias com um parceiro assim que antigamente, né, alguns anos atrás, tu tinha muitas promoções dentro do mercado da bebida que tinha a ver com o produto, né? Então vinha uma tampinha tal, colecionava o item tal, que o rótulo tal, porque antes não se tinha tanto recurso de como chegar no consumidor, né?
Tu não tinha uma plataforma de marca com digital e etc. Tu tinha como levar a mensagem através do seu produto, né? E o mundo mudou completamente, né? Dos anos 90 ali, né? Então, cada vez mais tu tem um ambiente ultra recursivo, com comunicação, informações, entretenimento infinito, né? Então, acho que esse contexto é extremamente desafiador. A gente conseguir acompanhar essas evoluções tecnológicas, a evolução da demanda, né, do mercado, dos clientes, e conseguir acompanhar isso de uma forma fazendo bem feito, né? Ele falou antes que o nosso nível de serviço é algo que os clientes sempre trazem como um ponto muito positivo, e a gente entende que esse é algo que tem que ser muito preservado, né? A Fruc ser lembrada pelo nível de serviço. Quando a gente fala de nível de serviço, a gente está falando do cliente satisfeito, né? Do cliente. E o que a gente entende assim é entregar o combinado, né? É fazer bem feito, fazer o básico bem feito. E isso é algo que cada vez mais envolve tecnologia, envolve hiperconectividade, né? Então, acho que acompanhar essas mudanças de mercado assim tem sido um desafio para todo mundo, né? E eu ia comentar que isso não é nada trivial, a gente conversa e interage com várias empresas de médio, grande porte, né? Que acaba sendo o core mais ativo da Postimetria, e a gente vê que mesmo essas empresas que estão fazendo aquela caminhada da chamada transformação digital, né? O desafio é justamente conseguir estar fazendo essa mudança, muitas vezes de matriz de infraestrutura de base de dados tecnológica, junto com manter-se atualizado no dia a dia do teu consumidor, que é o que te traz o principal input, né? Então, eu acho que isso é um desafio, e a gente acaba, aqui na Postimetria a gente tem papel, né, que foi um fit super bacana quando a gente começou a trabalhar, que é a gente... Hoje, tu está num momento de social que o cliente já não precisa mais de tu ter colocado à disposição dele um canal para ele falar contigo. Se tu não colocou, ele vai falar de ti num site de conciliação, de reclamação, num blog, num review de algum lugar e tal. Então, isso acaba... A percepção do valor da entrega e da efetividade dos produtos e da marca, ela se expande, né? Então, o grande desafio das empresas é poder tratar essa informação, só que ela é uma informação mais complexa, porque não é só uma quantidade de atendimento ou uma navegação no site, é uma fala, é um texto, é um áudio, é uma imagem, né? E tu tem que tratar e interpretar tudo isso, né? Então, a gente sabe que esse é um desafio. E como é que vocês têm hoje conseguido, é claro que a Postimetria a gente sabe que tem ajudado muito a vocês nesse sentido, mas como é que vocês têm visto esse approach dessas novos formatos de falas num nível em escala muito maior? Como é que isso tem gerado impacto no dia a dia de vocês mesmo? Cara, legal tu falar, Dirceu, nesse sentido, porque era justamente o que eu ia falar, né? A gente tem que ter um momento a gente vive um momento sempre de ambidestria, né? Ou seja, a gente tem que estar focado aqui no nosso dia a dia, manter a base, manter a coisa organizada e consistente, mas sempre com um olhar no futuro. E aqui a gente tem falado muito do cliente, né? Mas aí, se a gente parar para olhar na prática, né, o nosso cliente é o nosso PDV, né? O mercado é o bar que compra o nosso produto. Mas vocês da Postimetria vieram a nos auxiliar e dar uma outra visão, porque entendendo o que o nosso consumidor está dizendo sobre os nossos produtos, isso também é cliente no centro. É tentar fazer o melhor produto, né, para que o consumidor queira ir lá no PDV e consumir produtos Fruc, né? Então, essa é a importância. E aí, de novo, né, a gente começou a consumir um tipo de informação que a gente não tinha até então. Ou seja, não é só número do nosso dia a dia, pedido, venda, faturamento, imposto, entrega, custos, enfim, cara, foi uma percepção totalmente diferente. E aí que eu digo que é o momento de ambidestria, né? Começar a absorver e consumir tipos diferentes de informação de vários outros locais que tem, porque os dados todos estão aí, né? Esse é um desafio muito grande, esse é um desafio legal. Hoje na Fruc, como eu disse, né, a vertical de dados ela acaba ficando comigo e a gente acabou mudando a estratégia, cara.
E aí, ainda não sei se essa estratégia é certa ou não, a gente está entendendo ela agora, porque é um time recém-composto, digamos assim, mas a gente entendeu, cara, a gente vinha mantendo uma estratégia a nível de dados e que a gente não estava conseguindo dar vazão e a gente estava ficando muito no operacional e tentando enxergar o D-1 e a gente precisa começar a enxergar para frente. Então, a gente separou, né, a nossa vertical de dados. Hoje a gente tem uma vertical que tem que fazer a parte da arquitetura de dados ali, e aí a gente já está levando conceitos para a nuvem, utilizando, cara, não a tecnologia de ponta, né, cara, vamos ficar com os pés no chão, mas aquilo que vai já conseguir nos dar um passo e um grande passo um pouco mais ali na frente. E também a gente, agora a nossa parte de dados tem a parte de analytics mesmo, ou seja, é uma pessoa com foco a ajudar as áreas a interpretar dados, enfim, consumir, e a outra ponta ali entregando dados para que essa galera possa consumir. E aí a gente está falando de dados de vários pontos diferentes, né, cara? Como eu disse, a gente está coletando dados de SMS, a gente busca informações de sellout, como está a venda dos nossos produtos lá no PDV, que oportunidade a gente tem lá. Então, nosso time de desenvolvimento e inteligência de mercado aqui também está sempre muito ligado nisso tudo, né? E a gente tem o desafio de conseguir entregar melhor e entregar mais rápido, né, essas informações aqui para nível da empresa, né? Então, esse volume de dados, essa multicanalidade aí que a gente tem, cara, é um desafio não só nosso, né, é um desafio de todos, né, mas a gente tem tentado, né, cada vez mais estar coerente a tudo isso. E, de novo, né, cara, a ambidestria para nós é bastante importante. A gente chegou nos 100 anos, né, muito firme, muito sólido, mas agora a gente tem que manter tudo isso, mas tem que, cara, sempre estar olhando para frente, que é como eu disse, né, um desafio que todos nós aqui da empresa temos. Sim, inclusive, é muito importante isso que você fala ali, ter esses dados todos centralizados, olhar para esses dados e saber o que fazer com esses dados também. Porque ali não só é importante escutar o cliente, é importante ouvir o consumidor ali, o consumidor final ali dos produtos da Fruc, o que eles estão pensando ali dos novos lançamentos que vocês oferecem, ouvir ali o que eles querem também de novos sabores, por exemplo, ver ali onde faltam produtos, toda essa... escutar o consumidor hoje é muito importante. Eu acredito que isso vai ajudar também muito a Fruc a continuar crescendo, não só aqui no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina, como vocês estão fazendo agora, e acredito que para todo o Brasil, com certeza. Então, essa importância de ouvir ao consumidor hoje é super importante para trazer ali insumos de crescimento para vocês também, criar planos de ação para reverter situações difíceis também. E eu queria ver com vocês também se vocês têm algum exemplo de alguma oportunidade que vocês identificaram ali através da voz do consumidor, ouvindo ali o consumidor, alguma oportunidade que surgiu ali, alguma experiência, algum exemplo que vocês tiveram em relação a isso, se vocês lembram, claro. Uma experiência que ela é muito legal e ela está diretamente vinculada a isso, a tudo que a gente falou, né? Nós tivemos aí que está voltando agora, inclusive, né? Começou o inverno, né? No inverno a gente quer sempre lagartear, né? Ali com uma bergamota. Então a Fruc Berga, ela está voltando agora no inverno, né? Ela é um produto que se tornou um produto sazonal para nós aqui no inverno. E é muito legal isso que tu comentou, Marisa, da experiência, porque foi justamente isso, né? A Fruc Berga, ela surgiu consumindo informações e solicitações ali do nosso público e do nosso consumidor na ponta, né? Surgiu ali a nossa galera de marketing que manda bem pra caramba, então eles tinham feito num 1º de abril, colocaram, conheça o novo produto Fruc agora para o inverno, que é o Fruc Quentão, né? E aí quando chegou o 1º de abril, isso foi para as redes, aí claro, né? vários comentários ali, enfim, muito legal. E aí depois no final foi, não, essa aqui era só uma brincadeirinha de 1º de abril, mas deixa aqui, né, o que vocês gostariam, o que vocês gostariam que a Fruc apresentasse. E aí surgiu muito o Fruc Berga, ou seja, ali
E aí, claro, que voltou para dentro de casa, a nossa galera do P&D manda bem para caramba também. Então chegou, pessoal, olha só, estão pedindo, né? Agora vocês vão ter que fazer uma fruque, né? Com aroma de bergamota, e foi o que surgiu e foi um super sucesso, né? Então esse foi uma grande sacada de marketing, né? Ouvindo o nosso consumidor, e também um grande desafio para o nosso P&D, que manda bem para caramba, cada vez lançando produtos novos, produtos mais com uma pegada saudável, enfim, cara, foi muito legal. Esse foi um grande exemplo ali que a gente tem, que é um sucesso até hoje, né? E como o gaúcho gosta de lagartear, né? Hoje tu entra ali no pertinho de mim, tu coloca ali fruque berga e pá, sabe aonde tem uma fruque berga pertinho de ti, e que é algo que, cara, é ouro, fruque berga, né, no inverno. Não fica com o cheiro da bergamota nas mãos. É verdade. Mas eu me lembro das meninas comentando aí no time lá do CS, que deu esse burburinho de o quanto esse olhar, né, no caso da Fruc, estava trazendo informações de mercado, e o quanto vocês aproveitaram para fazer, porque isso é um efetivo plano de ação, né? Tu fazer essa retroalimentação dos insights da informação que tu recebe e levar na prática, né? A gente acompanha aí alguns números de mercado, tanto com os nossos clientes, né, quanto fazendo análises externas, pesquisas, né. Cara, a gente tem números assim que esse é um dos drivers numéricos que eu gosto muito. Teve um cliente, inclusive da área de bebidas nosso, né, que teve uma estrutura lá de uma indústria, ele trabalhando eles entraram, estavam em zona de crítica, ficaram trabalhando as informações, olhando tanto, e esse é um contexto interessante, tanto do ponto de vista dos níveis de serviços e SLAs, pensando no cliente, o B2B, né, o revendedor, mas também olhando para a questão de imagem, né, então público final. E esse é um dado acachapante, assim, o que a gente percebeu? Esses caras, eles foram fazendo, a gente percebeu que a cada trimestre eles entraram em zona crítica, menos de -50, tá? Cada trimestre eles foram crescendo as notas de espontâneos NPS deles, né? Cada trimestre. E fazendo planos de ações praticamente mensais, né? Com ativações nesse sentido. Chegou no final de 12 meses, esses caras tinham crescido tanto na faixa ali de mais de 11% com relação à média do mercado. Eles cresceram tanto que eles foram adquiridos, comprados pelo maior player do segmento deles. Então, para mostrar o quanto, eu acho que é legal trazer drivers como esse, que às vezes o nosso statement da Postmetria é falar assim, cara, já pensou se a tua área de clientes deixasse de ser só um centro de custos para se transformar num centro de lucratividade estratégica, né? Porque nenhuma empresa diz que não tem que ter uma área de clientes, mas até então na disputa, vamos dizer ali, política entre muitas vezes o marketing e a área comercial, tu tem menos empowerment, porque tu tem que ter infraestrutura, tem que ter pessoal, tem que treinar pessoal, isso gera custo, mas às vezes tu não tem condição de mostrar ROI. Então, com essa visão que a gente quer trazer, isso mostra que, cara, olhar para a satisfação do cliente, trazer esse insight para dentro, fazer planos de ação para alavancar esse contexto, é crescimento na veia, né? Então, a gente vê muito isso e acredito que deve ter dado um efeito bastante lucrativo, né? Ter trazido produtos como esse aí para o mercado, para vocês também, né? E é muito massa, né? Tu olhar para dados e tangibilizar isso em produtos e fazer a roda girar. Eu, particularmente, como trabalho com inovação e gosto muito de tecnologia, acho que é o grande o brilho no olho, assim, do dia a dia, assim, porque né, no final das contas está tangibilizando toda a estratégia de cultura de dados, de cliente no centro, olhando para isso e transformando isso, gerando valor, né? Perfeito. Gente, nós estamos batendo aqui o nosso horário, assim, eu queria encaminhar uma questão aí, falando um pouquinho, talvez até de próximos passos. Eu e o Leandro, a gente andou conversando alguma coisa sobre isso. O Postmetria, uma vez que traz esse elemento que eu falo do CX Monetization Analytics, que é tentar olhar como é que esse impacto do efeito de rentabilização da própria jornada e da interação da experiência do cliente com as marcas, a gente está sempre olhando em como é que a gente pode alavancar esses ambientes de crescimento no Save Money e no Make Money. Como é que a Fruc já tem olhado para isso e como é que vocês pensam aí
em trazer que elementos, que métricas, que SLAs talvez sejam relevantes aí para a gente, inclusive, ir trabalhando em conjunto nesse sentido, pensando aí no futuro desses processos que a gente tem feito aí. Cara, nós já batemos um papo, né, sobre essa nova forma. Vamos fazer um case bacana aí. Ali nos corredores da vida, por aí. Cara, eu acho que isso, enfim, eu tô super curioso, tô louco para querer começar a consumir, né, também isso aí, cara, porque eu acho que para nós é muito importante, né, nós falamos aqui de produto sazonal, né, essa sazonalidade, então a gente falou que um produto que é sazonal, para nós tem uma pegada muito grande, principalmente aqui no verão, para nós, cara, o verão, né, enquanto todo mundo está lá, festa, férias, coisa e tal, nós estamos aqui suando literalmente para conseguir entregar o melhor produto e o mais rápido possível lá na ponta. Cara, eu acho que entender esses movimentos a nível de sazonalidade, cara, a nível de retenção do cliente, o que a galera está querendo, o que estão falando mais, o que estão comentando mais, enfim, e também, cara, em que tipo de segmento entra. Eu acho que aí a gente começa a trazer cada vez mais insights, né, para o pessoal ali de inteligência de mercado, conseguir, cara, ter as suas percepções ali, as suas tratativas, né, e também colocar tudo isso aí, né, cara, vamos começar a entender, né, os insights que a gente poderia ter com esses números aí, com essa volumetria de dados que a gente tem até, cara, começando já a brincar, né, efetivamente ali com IA, né, então, por que não, né, cara, isso aí é uma super oportunidade aí que a gente tem de começar a entender tempos e movimentos e está muito ligado em tecnologia, né? Ampliar os canais até, né, no sentido de onde é que a gente está buscando essas vozes do cliente, né, que estão já conversando, seja do cliente, o cliente B2B, né, quanto o consumidor final também, né, então ampliar sempre. Aqui a gente... né? Opa! Desculpa, Dirceu, não, o que eu ia dizer é que tu falou agora, aqui normalmente a gente trata, né, B2B, mas para nós, Fruc, cara, é meio B2B2C, né? Exato, claro. Cara, se a gente não estiver fazendo o melhor produto lá na ponta, cara, não vai ter B2B para nós, né? Não vai ter, até porque isso se intercomunica diretamente, né? Um depende do outro, né? Então, fazer ter essa capacidade de dar essa visão 360, né? E a multicanalidade está vindo para isso. Se por um lado a gente vê que o WhatsApp, por exemplo, tomou conta aí muito forte da interação em muitos processos da interação entre marcas e consumidores e clientes. Por outro lado, às vezes a gente fica numa bolha, né, do digital e acha que tudo se resolve. Cara, a gente tem cada vez mais visto que o telefone é um meio muito utilizado ainda, entendeu? Isso daí são dados estatísticos, inclusive, de pesquisas do pessoal da Meta, né, do Facebook. A gente teve algumas reuniões com eles, trazendo essa relação de que em vários mercados tu ainda tem de 60% a 70% das demandas de contato com o consumidor, né? Então, tem N formas de tu estar atento, né, e se mantendo aí ativo nas tendências, na percepção, nos inputs que tu pode trazer direto para a mexida, como eu falei, geração de planos de ação, né? Então, acho que temos uma caminhada aí, isso não para nunca, né, cara? É daqui para frente sempre, né? Isso não para nunca, e um ponto importante, né, como tu disseste aí, de multicanalidade, né? Hoje a gente vive, né, internamente aqui na Fruc uma realidade totalmente diferente, porque a gente vem fazendo isto, né, e aí quando eu digo a gente vem fazendo isto, é justamente, né, voltando para a questão da ambidestria. Há 3 anos atrás, quando eu entrei aqui na Fruc, se a gente fosse falar, plugar um novo canal de venda, plugar até a própria postimetria, né, a gente viu quanto foi para conseguir consumir dados de vocês ali, enfim. Cara, aquilo era uma realidade, hoje a nossa realidade ela é totalmente diferente, né? A gente criou uma arquitetura robusta e já falando de conceitos de tecnologia, então hoje, cara, a gente já está atuando no formato de microserviço, a gente já tem uma arquitetura de barramento muito sólida. Hoje a gente está falando, cara, há minutos atrás eu estava conversando com outro fornecedor ali que vai fazer uma ponta e disse, cara, como que eu vou consumir? Eu disse, cara, segura aí rapidinho, a galera já criou uma API, ele já está consumindo dados, está lá. Então, hoje, a gente vem criando, né, essa estrutura, cara, e daqui para frente,
várias outras oportunidades aí que a gente está trazendo. Não vou dar spoiler agora, mas tem muita coisa boa vindo aí pela frente a nível de tecnologia aqui. Cara, que massa. Meus amigos, assim, ó, eu queria, assim, para a gente finalizar, passar a bola para vocês mesmo aí, da nossa parte da Postimetria, eu e a Marisa, para as últimas, sei lá, um fechamento aí, últimas mensagens de vocês, dentro até, retomando talvez um conceito inicial, ou mesmo da operação de CX, né, dessa visão de ter essa visão de entender o consumidor, o cliente como um cidadão, né? E como o Rodrigo disse muito, nesse sentido de ser uma pessoa, né? A gente olha para as pessoas, a gente vê esse aspecto social que tem também na empresa, que tem o seu foco de lucratividade, é um negócio, tem que dar lucro, mas também consegue olhar essa visão mais responsável também, né? Então, última mensagem de vocês para a gente poder ir fechando aqui também. Desde já, agradecendo aí o tempo e a parceria aí desde sempre, e temos muito para fazer ainda também. Vamos lá então, cara, eu só tenho a agradecer, né, imensamente aí essa oportunidade de a gente estar conversando de novo aqui, mas, cara, principalmente falando sobre esses termos, sobre esses conceitos, né, que como a gente diz, cara, tá sempre inserido, né, tá sempre inserido e todo mundo tá lá de uma forma ou outra, todo mundo tem uma ligação muito importante com isso, cara, e para nós, né, de novo, ouvir, entender o que o consumidor quer lá na ponta, isso para nós é uma satisfação, como eu disse, a galera do nosso marketing manda bem, nosso P&D manda bem para caramba, para nós é um orgulho a gente, por exemplo, ter feito o lançamento da água saborizada no South Summit, né, cara, aquilo estava muito legal, eu tenho uma pegada... tem uma pegada saudável ali, cara, um produto bom, um produto legal, um produto elegante, né, cara, digamos assim, cara, é super sucesso, é um orgulho fazer parte dessa empresa que é muito, tem um carinho muito grande de todos aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, como a Marisa disse, claro, nós temos vários caminhos ali para cima ainda para percorrer, né, falando de mapa do Brasil e quiçá a gente consiga aí percorrer essa trilha aí o mais rápido possível. E também, né, dizer, cara, a postimetria, ela tem uma importância muito grande para nós, né, justamente para nos ajudar, né, nesse desafio de entender o que o nosso consumidor está falando lá na ponta dos nossos produtos. Esse aqui ficou ruim, esse aqui eu não gostei tanto, esse aqui ficou muito massa. Cara, isso nos dá vários insights no dia a dia para conseguir entender e cada vez mais buscar fazer não só o melhor Guaraná do mundo, mas fazer a melhor água do mundo também, já é a melhor água do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas fazer a melhor água do mundo, cada vez mais melhores produtos aí. Galera, muito obrigado mesmo aí pelo convite. Valeu, Leandrão. Da minha parte também, só agradecer o convite, Dirceu, Marisa, papo super legal. Eu sou suspeito, né, porque falar de inovação, cultura de dados, tecnologia, tudo isso dá esse sabor, né, que a gente fala aqui. E então, se esse gostinho tiver gostinho de Fruc Guaraná, então, melhor ainda, né? Bom slogan, hein, cara? O Fruc Guaraná é o gostinho da transformação digital, olha aí, vejam bem. Muito bom, cara. Tu falou que o time de marketing pega junto aí, até na inovação ele respinga, Leandro, tu tá certo, cara. Gente, prazer, brigadão, obrigado pelo tempo de vocês, Marisa aí também, nossa co-hosting, e vamos para as próximas, e seguimos aí na luta e trabalhando aí, seja no sentido de melhorar o CIE, como também tocar para frente aí o nosso estado, aí também tem muita coisa aí para a gente reconstruir, né, gente? Valeu, brigadão. Muito obrigada, pessoal. Valeu, galera. Valeu.